Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Cada Caso um Case, mais um episódio especial. Quero primeiro pedir desculpa pela minha voz, mas me cuidei porque eu não podia deixar de estar aqui hoje para contar essa história que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de contar quem é minha convidada, eu queria agradecer meus parceiros e apoiadores. Então, eu queria começar pela agência New Varejo, pela Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, que tem me mandado essas coisas belíssimas, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigada por estar comigo e apoiando nesse projeto que a gente acredita juntos. Bom, eu queria contar um pouco sobre a minha convidada. Eu costumo escrever e trazer aqui um pouco da minha opinião, da minha percepção sobre as pessoas. E eu queria dizer que ela é uma das CEOs mais bem preparadas que eu conheço. Ela é firme, ela é assertiva e ela tem um pensamento, pessoal, muito rápido. E conhecendo um pouco mais sobre ela, e que privilégio que eu tenho de conhecê-la um pouco mais, eu pude perceber que ela tem um coração enorme. E tudo que ela faz é pensando no bem do próximo, dos seus colaboradores, da empresa e, claro, do seu filho, Rafa. Ela é uma mãe leoa, sabe? Cria, cuida, defende como ninguém. Ela é fera mesmo, ela é minha amiga. Ela é a Josi Astolfi. Seja muito bem-vinda ao Cada Caso um Case. Muito obrigada pelo convite, amei. Venho acompanhando Cada Caso é um Case um tempo e a gente vê pessoas importantes do mercado participando e aí você vê aquilo meio distante e daqui a pouco você está fazendo parte disso, mas foi um presente conhecer vocês. Você, inclusive, o ano passado, acho que quando a gente se conectou, foi uma conexão tão bonita, tão legal e tão verdadeira que acho que está trazendo bons frutos, né? Sim. E eu espero que isso se perpetue. Você é tão importante quanto. Acho que você tem uma história importante para contar da sua jornada, do seu crescimento, do seu investimento profissional, né? Todo mundo tem aí desafios pessoais na vida, mas eu vejo você tentando vencer cada barreira e investindo. Como eu disse, eu acho que você tem uma preocupação com você, no seu desenvolvimento, mas você transborda isso para a empresa, para as pessoas que estão ao seu redor. E como você disse, o ano passado, quando a gente se conectou, a gente teve uma conversa super especial, super profunda e foi uma conexão realmente direta. E trazer você aqui hoje, para mim, é um orgulho, uma oportunidade de ser um agente aí para que as pessoas conheçam mais sobre você, escute você mais. E eu realmente acho que você é uma CEO super preparada, uma diretora executiva que conhece muito do negócio, muito do varejo. Então, eu acho que as pessoas têm que te conhecer como pessoa e como profissional. Então, muito, muito, muito feliz que você está aqui. Mais feliz estou eu e pelas palavras. Imagina. Daqui a pouco a gente chora aqui na entrevista. Josi, eu costumo sempre perguntar para as pessoas um pouco sobre a lembrança da infância, onde você nasceu, você tem irmãos, irmãs, primos, como que você lembra da sua infância? Me conta um pouco sobre esse momento. Olha, a infância acho que foi a melhor que eu poderia ter, porque era uma infância de brincar na rua. Foi uma época que a gente não tem mais hoje, então a gente brincava de futebol, empinava pipa, enfim. Em termos de aproveitar como criança, foi muito bom. Mas foi uma infância difícil, porque eu nasci na Zona Leste de São Paulo, não conheci meu pai. Minha mãe passou por muita dificuldade, né? Teve problema com álcool. Então, ao mesmo tempo que foi uma infância leve, porque você estava na rua brincando com todo mundo, foi uma infância mais difícil por questões, acho que socioeconômica, talvez. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa daquela época, nada. Eu acho que o que você está dizendo é que o ambiente, o mundo, talvez fosse mais leve em algumas coisas e que talvez a gente se permitia mais, a violência talvez era mais distante, a gente poderia brincar, sair na rua, ficar até tarde. Isso trazia um ambiente mais leve para aquele momento. E aí desafios, como você disse, talvez da sua mãe ter que
na verdade, ser responsável pelo lar por vocês, né? Sim. Isso trazia uma responsabilidade nesse sentido. Eu acho que é um amadurecimento mais precoce, né? Nessa situação que você acaba tendo que ter. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 13, 14 anos, eu já estava trabalhando. Tá. Mas isso, eu acho que isso que aconteceu lá atrás formou muito do que eu vivencio hoje, do que eu sou hoje. Então, eu acho que essa preparação que eu tive lá de trás me ajudou muito nos dias atuais, assim, me ajuda muito. Mas eu tenho uma irmã, ela é 1 ano mais nova. Tá. Então, eu sou mãe do Rafa, ela tem 3 filhos, né? Escadinha, o mais novo tem 3 anos. E a gente se dá super bem, a gente é muito unida por tudo que a gente passou junto. Então, tudo a gente faz junto, tudo é pela família, nós duas. Minha mãe não tá mais aqui com a gente. Mas se eu tenho, ela tem que ter. Se eu saio, ela tem que sair. Se ela tá com alguma situação, a gente tá se ajudando o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. Que legal. A família é pequena, mas a gente tem uma conexão muito forte. Então, é uma coisa que... eu acho que é o meu bem maior hoje, sabe? São eles. E você pequena, você tinha sonhos de profissão? O que você olhava para o futuro, você queria ser o quê? Você tinha esse pensamento? Não vou nem dizer ambição, mas esse pensamento? Então, acho que nessa época, assim, a gente sempre estudou escola pública, então a nossa realidade do futuro era uma coisa muito... você não pensava muito nisso. Mas quando eu comecei a ter uma noção, o meu sonho era trabalhar na Paulista. Tá. Esse era um Essa sonho era a de referência. infância. Que legal. Eu chegava na Paulista e via aquele pessoal de terninho. Eu falava, eu quero isso pra mim um dia. Mas eu sempre quis, nos lugares onde eu estava, ou por onde eu passei, eu sempre quis me posicionar e sempre quis estar nas mesas onde a opinião ali é contada, sabe? E desde muito nova eu sempre fiz isso. Então, eu nunca escolhi uma profissão, né? Acho que ela me escolheu. Foi vindo. Eu me formei em marketing. Não trabalho diretamente com isso hoje. Mas as empresas por onde eu fui passando foi meio que conduzindo a cadeira que eu ia ocupando, os lugares que eu ia ocupando, tudo. E aí hoje como CEO na Rede Plus. Mas nunca tive aquela coisa, vou ser médica, Entendi. vou ser advogada, sabe? Isso foi conduzindo com o tempo. E você disse que você começou a trabalhar muito cedo. Você começou a trabalhar com o quê? O que você fazia? Então, com 14 anos, eu trabalhava numa fabriquinha de fazer pipa. Tá. Naquela época, o pipa era feito tudo manual. E se usava muito. A gente trabalhava na fabriquinha de pipa. Depois, eu fui trabalhar como cobradora de lotação. Porque naquela época, tinha muita lotação interbairros. Teve um momento que a lotação foi... Foi nesse momento. Com 15 anos, eu tava nesse cenário. Ajudava uma pessoa, ela era passe ainda. Olha, gente, a idade. Pra quem não sabe, existia fisicamente. Os passes, então, nessa época era passe e dinheiro, né? Não tinha nada de cartão, então você ficava lá cobrando. Tinha que ter alguém, né, pra isso. E eu trabalhava com isso. Lá na Zona Leste mesmo? Lá na Zona Leste. Depois fui trabalhar num escritório de uma médica como recepcionista, fiquei um tempo. E aí entrei no supermercado com 19 anos. Ah, tá bom. E aí eu entrei como recepcionista. Ah, então foi bem cedo esse contato com o varejo. Assim, cedo que eu digo, sim, né? Perto da idade que a gente tem hoje, você começou cedo, porque eu entendi. E qual foi a rede? Rede Peri. Fica na Zona Norte já, nessa época eu já estava vindo. Eu saía da Zona Leste e vinha trabalhar aqui na Zona Norte. E a Rede Peri era uma rede bem conhecida, porque o supermercado era o nome do bairro, muitos anos ali. E você trabalhava na matriz como recepcionista? Eu trabalhava na matriz como recepcionista. Você ia buscando oportunidade, é isso? Eu ficava na recepção da parte comercial. Ah, tá. E os diretores ficavam juntos também. Então, eu fazia tanto a recepção do pessoal que ia conversar com eles, quanto dos próprios compradores ali em relação ao vendedor. E aí, eu lembro que nessa época, eu tava já morando junto com o meu ex-marido. E ele ficou desempregado. E eu cheguei no RH e falei, olha, lá no comercial, eles estavam precisando de uma pessoa para fazer cadastro. Assistente comercial e tal, e eu era na recepção. E eu falei, ó,
preciso ganhar mais. E eu tenho a parte da tarde toda livre, porque eu saía 3 horas, então eu poderia ficar até às 10. Tá. E aí eles deixaram, e eu fazia a parte de manhã, trabalhava na recepção, e a parte da tarde eu cobria o comercial. Entendi. E aí fiquei no comercial durante uns 3, 4 meses cobrindo uma pessoa que não tinha. E aí eu acabei indo pro comercial. Tá bom. Fiquei no comercial durante 1 ano e pouquinho. E aí o comprador do comercial pediu para sair, um dos principais compradores da rede. Ele pediu para sair, não deu prazo para sair. Entendi. E aí quem estava lá? Eu. E acabei assumindo a cadeira dele. Uhum. Eu acho que tudo foi muito precoce, mas tudo acontece assim na minha vida. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Ele sempre me coloca nos lugares e com pessoas que estendem a mão de alguma forma, sabe? Uhum. E fui comprar, e aí virei compradora, e aí depois de um tempo essa rede foi vendida pro Ricoh. Aí fui trabalhar na central do Ricoh, trabalhei na central do Ricoh uns 6, 7 meses. Saí da central do Ricoh e fui trabalhar numa outra rede. Aí passei por mais 2 redes também na área de compras, como compradora. E fui convidada para ir para a Rede Plus. E você... Porque, assim, se a gente olha de trás para frente, a sua carreira comercial, ela foi muito grande, assim, proporcionalmente às outras. Sim. Você se encontrou no comercial. Me você encontrei. gosta disso, Gosto. né? Eu acho que eu tenho o perfil para isso. Porque, assim, eu tenho um perfil acelerada, aquele perfil mais negociação, aquela coisa mais de número. Eu trabalho muito com número, com processos, enfim. E eu acho que a área do comercial, ela trouxe exatamente essa visão macro de outras áreas, né? Que talvez se eu tivesse passado por outras áreas antes, eu não teria tido essa visão. Então, você tem uma visão muito boa da operação de loja. Sim. Você acaba tendo um contato maior com o financeiro. Então, te abre ali uma oportunidade de enxergar outras demandas que não só a parte do comercial. E a tratativa com vendedores, a questão de você estar numa mesa de reunião com a diretoria, de você ter o poder ali de tomar decisões diante de algumas situações, sabe? Então, eu me conectei muito com isso. Uhum. Dali se toma muitas decisões e define muito o caminho do negócio, né? É um setor muito estratégico, na verdade. Eu acho que o comercial... todo mundo que ocupa a cadeira de CEO ou de diretoria, na minha opinião, teria que passar pelo comercial. Porque a visão do comercial, a visão do financeiro são muito distintas, mas uma completa muito a outra. E o comercial, ele é muito estratégico. A gente está falando de... que ele ocupa 70%, 72% do negócio da empresa ali, né? Muito tá na mão do comercial. E às vezes você tem 10 pessoas no comercial que dita o caminho que a empresa vai levar para o sucesso ou não. Então, estar presente dentro do comercial já te coloca à frente ali de todas as outras áreas, porque você está respondendo ali por 70%, né? Por um pedaço muito grande da empresa. Sim. E aí, depois, a vivência operacional também, que eu acabei descendo, para entender como que funcionava, entender... Eu lembro quando eu entrei na Rede Plus, o pessoal do financeiro, do RH, comentavam sobre medicina do trabalho, segurança do trabalho, antecipação de cartão. Eu não tinha ideia do que era isso. Eu nem sabia o que eles estavam falando. E aí você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai entendendo, porque é uma coisa muito louca, sabe? Você vai... E aí a operação te faz isso também. Você entende coisas sobre obras, né? Reformas, você participa de ampliações, de inauguração, você está junto com o engenheiro, você está junto com o arquiteto, então você acaba tendo uma visão sobre tudo. Mas eu sempre fiquei no comercial e aí fui dividindo com outras áreas, mas nunca saí do comercial. E eu não sabia que você tinha se formado em marketing. Para mim, foi ADM, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vejo muito do conceito, da teoria de marketing presente em você, no sentido da estratégia, no sentido de aquilo que o mercado ou o consumidor está pedindo, você prontamente traz isso e olha para dentro de casa. Isso é do marketing. Isso faz parte do olhar estratégico de marketing. Eu acho que você tem muito disso. Eu não sabia que você tinha formado, mas eu vejo muito isso acontecendo. Eu acompanho hoje mais você dentro da Rede Plus, mas vejo muito essa conexão de fora, você trazendo para dentro. Você percebe isso? Eu acho que o marketing me ajudou muito. Quando eu comecei a faculdade, eu fui fazer biologia. Olha só. Eu adorava. E aí eu entrei no Peri.
E eu falei, cara, não tem nada a ver. Aham. E aí, com 2 anos de biologia, eu parei e fui fazer o marketing, né? Porque eu falei, acho que se eu tô trabalhando com isso, vou me focar. Mas eu sempre estudei focada naquilo que eu precisava naquele momento. Então, por exemplo, eu fiz o marketing porque eu entendi que o marketing me ajudaria na posição que eu tava naquele momento. Tá. E sim, de fato, o marketing, ele te traz uma amplitude de várias questões. E a gente tá falando de produto, de preço, de promoção, tudo a ver com o que eu tava fazendo naquela ocasião. E aí, depois, eu fui me formando em outras coisas. Fui fazer gestão de negócios, né? Cenários empresariais. Aí, fiz controladoria, economia. Tudo voltado ao que eu fui buscando. Mas sempre busco alguma coisa... É sempre encaixar alguma coisa que tá te faltando. O que eu não sou tão boa? O que tá me faltando num olhar? Mas em relação ao marketing... E hoje a gente tem um departamento de marketing dentro da rede. Sim. Ele é recente, vai fazer 2 anos. Mas eu me intrometo muito. Então, tem o gerente, que é o Gustavo, ótimo, mas ele vai fazer alguma coisa. Gustavo, não tá legal, essa postagem não ficou bacana. Às vezes, eles querem fazer algumas brincadeiras. E eu falo, ó, brincadeira, mas vamos levar mais pro profissional, não foge muito da curva. Às vezes, cores, enfim, tudo que eles estão fazendo. E isso eu acho que é um olhar diferente, no sentido de você conseguir olhar pro funcionário, pro cliente e até... Enfim, para os próprios... para a conexão que todo mundo tem em conjunto ali, sabe? O marketing te proporciona isso. Sim. E quando eu fiz a introdução da Josi, eu falei que da preparação dela, porque eu fico muito impressionado mesmo. A capacidade que ela tem então, ela precisa aprender sobre algo, ela vai lá estudar e você transforma isso muito rápido. Não sei se você tem essa noção, mas você consegue praticar, você consegue absorver muito rápido. Muito mais rápido do que o normal das outras pessoas. Eu fico impressionada com isso. Então, você trouxe alguns exemplos aqui. Ela vai contar depois, mas ela foi para finanças e ajudou finanças. É um leque de coisas. Lógico que tá tudo dentro do negócio, né? E isso te faz ser essa CEO potente que você é hoje. Mas não é algo simples, porque assim, é mais do que eu querer estudar, né? Porque às vezes eu não tenho... a gente estava conversando ontem que a parte de química e física passou na minha vida e foi. Eu não consigo, por mais que eu estudasse, mas eu vejo que... Eu acho que as coisas estão correlacionadas, mas eu volto a dizer que você tem uma facilidade em absorção e aplicação que eu nunca vi. Eu acho que eu me permito hoje a errar. E assim, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Eu sou uma pessoa muito prática, muito em tudo. Então, eu vou dar opinião, é prática. Eu concordo, não concordo, é prática. Eu sempre me posiciono muito sobre as coisas. E eu tomo decisão muito rápido. Então, isso é algo bom, mas é algo também que acaba sendo ruim. Eu entendi que tal coisa precisa mudar, eu não fico planejando aquilo. Precisa mudar, eu penso no que pode ser melhor e executo. Se deu certo, vamos. Se não deu certo, a gente para e muda. Então, eu não tenho medo de fazer algo e ter que mudar e fazer outra coisa. E ter que mudar, fazer outra coisa, até que aquilo acerte. Então, eu não tenho problema com isso. Eu não sou aquela pessoa que fica meses fazendo estratégia e pesquisando, entendendo. Eu não tenho esse perfil. Entendi. Eu entendi que algo pode ser bom, vamos fazer. Que é o projeto Líderes que a gente fez lá na rede. Tive um insight no Elas. Eu não lembro o que aconteceu. Foi com a Camila, na verdade, não foi no Elas. Que a Camila fez uma reunião lá com a gente e ela pontuou alguma coisa que dava para ser feita. Eu falei, cara, dá pra gente implantar esse projeto. Uma semana depois, estava conversando com todo mundo sobre o projeto. E um mês depois, o negócio já estava andando. Eu achei que já estava rolando no paralelo. Não, foi imediatamente depois da nossa conversa. Que legal. Tudo funciona assim. Lógico, às vezes eu quebro a cara, né? Lógico. Mas a gente acerta muito, porque a gente é muito rápido em mudar. E é uma coisa que eu pontuo muito. A gente mede muito o número. Tá dando certo, ok. Não tá dando certo, para e olha para outra. A gente não fica esperando aquele negócio funcionar. E às vezes tem coisas que demandam mais tempo pra performar mais. Mas eu acho que número não... Ele não leva desafio, assim, quer dizer, não leva desaforo.
Se o número tá te mostrando que algo tá errado, para ali e já conserta. Sim. Então, como eu trabalho muito com isso, eu mudo muito rápido. E eu tenho um raciocínio, eu acho que eu tenho um raciocínio lógico, assim, vem alguma coisa, eu já consigo olhar um 360, sabe? Muito rápido. Isso eu acho, é legal. Muito rápido, muito rápido. É até desafiador para quem convive, assim, tá do lado, porque quando você tá construindo, ela já foi, né? Então, ela, de repente, você faz a frase muito longa, ela nem te escuta mais, porque ela já falou, já peguei, já vou executar. Então, é muito rápido. É que nem áudio de WhatsApp, cara. Vou pro final, já entendo o contexto que a pessoa quer falar. Tem um lado bom, um lado ruim, mas é isso. Mas uma coisa que eu aprendi muito na rede, acho que isso trouxe muito na Rede Plus, foi uma análise muito forte de risco. Quando eu entrei na rede, a gente entrou e a Rede Plus, ela por ser uma família, né, oriental, japonesa, a gente tem alguns critérios ali de gastos, eles são muito contenciosos, tudo tem que ter um porquê, um motivo. Então, assim, eu aprendi a trabalhar, tudo tem que fazer muito sentido para você gastar. E aí eu tive que começar a olhar muito para análise do risco. Tá, mas se eu fizer isso, onde que vai dar problema? O que pode acontecer? Você começa a trabalhar muito com jurídico, processo trabalhista, riscos na própria operação que tem. Então, aí eu comecei a inverter o meu pensamento do final para o começo, sabe? Isso vai impactar onde? Eu vou lá pro final. Perfeito. Aí eu volto para tomar a decisão. Isso vai acontecer o quê? Eu vou lá pro final, eu volto para tomar a decisão. Então, eu condicionei a minha mente para isso. E às vezes vem projetos bons, eu nem termino de escutar, eu já vou pro... Tá, mas isso vai dar ruim aqui, ó. Vamos mudar. E aí a gente ajusta. Então, é desafiador. E você tocou num ponto que eu acho que é legal, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas a dinâmica da Rede Plus, porque ela não é de um dono. Não. Né? São 15 lojas? São 15 lojas. 8 sócios. 8 sócios. Então, eu acho que muitas... Talvez a gente tenha diferentes quantidades, mas pessoas que estão nos assistindo que também têm essa forma de trabalhar, né? E de repente você tem aí que tentar combinar as mesmas estratégias de 15 lojas, mas com 8 opiniões diferentes. Sim. Né? Que pode ser bom porque pode somar quando a gente tem, mas também tem os seus desafios. Eu já tive a oportunidade de estar com eles, são pessoas incríveis, são pessoas que confiam muito em você, mas queria que você contasse um pouco dessa dinâmica, porque eu acho que tem um desafio, e você sendo de fora, né, porque a Jussi não faz parte da família, não são familiares, né, é uma executiva, uma profissional que vem de fora e que aprendeu e lida muito bem com esse cenário, né? Sim, eu acho que muita coisa vai na base da confiança, mas óbvio que a gente tem que mostrar. Quando eu entrei para assumir ali a centralização de 4 lojas, né? A parte comercial, eles estavam estruturando a parte comercial ainda. As outras lojas, eles faziam juntos a parte de compras, né? Negociações, tabloide, enfim, mas todo o resto era separado. Financeira, operação, cada um tocava a sua empresa. E aí a gente entrou na rede, e aí a gente foi estruturando essas 4 lojas. Então, a gente estruturou o comercial, melhorou a operação, conforme a empresa ia melhorando, eu estava trazendo uma pessoa, um profissional melhor, mais capacitado e tal. E a gente conseguiu organizar essas 4 lojas e aí eles viram a necessidade de, tá organizado? Vou colocar a minha loja lá pra... E aí veio uma loja. Quando veio essa primeira loja, essas lojas eram tocadas por eles e por gerentes de confiança. Então, você pega uma estrutura montada, mais profissional e leva para uma loja... que estava mais amadora em questão de processos. E aí você consegue melhorar muito o faturamento dessa loja, você coloca processo, você melhora a dinâmica, e aí o resultado veio. Aí vem outra loja, porque o resultado também veio. E aí a gente foi trazendo uma a uma, e o resultado foi aparecendo nessas lojas. E aí a gente foi centralizando toda a parte comercial, depois a gente centralizou toda a parte operacional, aí centralizamos depois a parte financeira. E, por último, a gente centralizou o RH. Então, hoje está tudo no mesmo... Hoje todas as lojas administradas pela central da Rede Plus. E o que facilita é que, assim...
eles deram muita oportunidade de decisão e eles me deram muito a mão. E eu só cresci porque realmente eles estavam ali junto. Então, a fiscalização. Nunca tinha atendido um fiscal na minha vida. Eu fui atender. Eu lembro que a minha primeira fiscalização eu tremia. E só que eles me deram autonomia. Vai, atende, enfim. Eles foram me dando confiança para ir assumir, né, os departamentos. Então, eles me deram a confiança e eu puxei. Perfeito. Mas são pessoas que eu aprendi a trabalhar assim e não trocaria hoje de jeito nenhum, porque eles abraçaram a causa. E quando eles precisam chamar atenção, eles mandam um WhatsApp. Josi, não tá legal, isso não foi bacana. Ou, quando eles têm que elogiar, eles acabam mandando, eles também elogiam. Ó, isso tá bacana, isso eu gostei. Então, tem a liberdade de falar, não gostei. Como eu também tenho a liberdade de colocar meu posicionamento na mesa, às vezes eles decidem algumas coisas que eu falo, não, isso não vai dar certo. Não vamos fazer, não tem como. Isso não vai ser para todas, então não dá. E eles aceitam, eles respeitam. E a gente sempre olha para um todo. Então, se tem alguma loja que de repente vai se beneficiar sozinha de uma situação, não. De repente, a gente faz algo separado, mas eu preciso olhar para um todo. E eles aprenderam a deixar olhar para um todo. Que eu acho que faz toda a diferença. E é o que você conheceu. Sim. Eles deixam as pessoas se posicionarem, eles deixam as pessoas colocarem a opinião delas. E você mostra com número. Então, se você vai tomar uma decisão, depois essa decisão ela tem uma consequência. Se for ruim, eles vão cobrar. E eu vejo uma relação muito segura e de confiança. Ela, quando ela fala eles, é porque ela é ela e 8 homens ali. E tem uma relação de confiança, né? De não tem diferenças, porque eles são 8 homens e ela lida, ela toca, ela mostra com dados, com argumento. Então, acho que você tem muito forte isso. É uma característica de... Eu tô te mostrando aqui o que é a verdade, né? O preto no branco. Mas não só porque tem que ser dessa forma, porque as pessoas olham e falam assim, mas tem que mostrar a verdade, tem que ser o preto no branco. Mas é a forma como você se sente segura para olhar e falar assim, não, eu estou realmente olhando, estou segura que isso aqui eu estou fazendo bem e isso aqui não. Essa autocrítica sua é mais forte do que qualquer um dos 8, né? Não, eu me cobro muito, 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 muito. Mas, por exemplo, eu acho que essa questão de confiança é em tudo. Então, se eu fiz algo errado, que deu errado, que afetou o número, eles sabem. Quando eu faço o fechamento do DRE no final do mês, se tá bom ou se dá ruim, eu passo o e-mail exatamente como que tá aquela situação. Eu não tento melhorar em nada. Até porque eu aprendi que eles têm uma maturidade muito boa. Às vezes, quando eu tô desesperada com alguma questão que já aconteceu, ele fala, calma, já sei, a gente já passou por isso. É uma fase, mas se a gente for por esse caminho aqui, vai funcionar. Então, eu também me sinto confortável no sentido de ter eles ali para me direcionar, porque muitas das vezes a gente precisa também ser direcionado e eles acabam fazendo isso muito bem. E eu acho que tudo que a gente faz, a gente recebe brinde de fornecedor, eles são comunicados. A gente vai fazer qualquer ação ou tenha reajuste de salário ou faz qualquer coisa dentro da empresa. Eles são comunicados, então nada acontece sem comunicação para eles. Eles não pedem para ser comunicados, eles não pedem para estar ali sendo posicionados de tudo. Mas tudo que a gente faz, eles acabam recebendo. Um dos diretores é mais presente na nossa operação, então ele está a par de tudo o que acontece. Vai comprar uma mesa, ele sabe. Aliás, ele que aperta o botão do banco, mas tudo que a gente vai fazer, ele não questiona. Ele sabe de tudo. E quando ele tem dúvida, ele fala, tá, mas isso é pra quê? Por que vai fazer? E assim, o fato de não precisar esconder nada, isso é libertador. Erramos, vamos consertar, sabe? Não tenha medo de, eu não posso falar. Então, isso eu acho que é o que faz funcionar Perfeito. muito bem com eles. E é importante você falar porque essa relação de que quando se toma a decisão de trazer um profissional, né, para trabalhar em empresas familiares, vão ter erros e vão ter acertos, né? E é melhor que isso seja compartilhado no momento do que descobrir depois. Sim. E aí talvez fica até difícil de corrigir ou fica até difícil de contornar aquilo por uma falta de
respeito de autonomia para você dar para aquele profissional, né? Então, eu acho que essa relação de confiança, eu acho que é algo importante que você está dizendo para as pessoas que estão assistindo e que eventualmente tragam pessoas de fora. Isso precisa existir e faz muita diferença quando existe essa transparência. Eu gosto bastante. Por exemplo, tem coisas que eu não preciso fazer, mas se eu troco de carro, eu comunico que eu troquei de carro. Se eu compro alguma coisa mais relevante, eu comunico. Mas não precisa, mas eu tô mexendo com o dinheiro da empresa. Então, e a gente sabe que no mercado muita coisa rola, muita conversa rola. Então, eu acho que essa transparência faz com que eles confiem também. Uhum. E eu faço questão de pontuar tudo, de falar tudo, de conversar sobre tudo. Eu mexo com dinheiro que não é meu. Então, a responsabilidade disso é muito grande. Né? Você movimenta milhões, você toma decisões em cima de um dinheiro que é deles. Então, eu acho que eles têm que confiar na pessoa que está decidindo por eles, entende? Uhum. E isso eu acho que não é só na rede, eu acho que em qualquer lugar tem que ser dessa forma. Sim. Agora, eu queria muito te ouvir, porque eu acho que você é bastante crítica e tem uma visão muito importante sobre os desafios que o varejo está vivendo. E por que eu tô falando isso? Porque, Bruna, mas todo mundo sabe quais são os desafios do varejo. Mas tem muita coisa que vem acontecendo por culpa, entre aspas, de como o varejo se constituiu, né? Da forma como ele pensa, né? Do tal do status quo que a gente falou bastante sobre o varejo. Então, a gente está vivendo desafios de uma competição enorme, de uma dificuldade de retenção e de contratação enorme, né? E aí eu queria te ouvir um pouco para dizer, porque eu sei que vocês passam por tudo isso, né? Mas eu também acompanho o quanto você vem tentando mudar algumas coisas para poder fazer diferente. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, porque eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, para poder pensar, às vezes trazer um estalo aí do que eu posso fazer diferente, do que eu posso pensar diferente para mudar algo que esteja acontecendo no meu negócio. Olha, eu acho que o varejo, ele se transformou numa manada, assim. Todo mundo está seguindo por o mesmo caminho, todo mundo está se copiando. Só que eu acho que a gente está copiando um modelo errado, que ele já se mostrou que ele não é eficiente e está levando muita empresa por um buraco. Eu acho que a gente tem empresas muito grandes, muito bem posicionadas. Você pega atacarejos aí muito bem posicionados, que ele acaba ditando um pouco do que o varejo está fazendo e para onde o varejo está indo, que eu não acho que seja saudável. Eu acho que a gente está copiando um modelo de negócio que é muito arriscado. Eu vejo indústrias se posicionando em relação eu não vou nem falar em parceria, porque eu acho que isso existe com todas, mas eu acho que se você não consegue se posicionar de uma forma mais firme, olhando para o seu negócio e para números, você acaba sendo conduzido também para questões que acabam levando você para um rumo que não é legal. Então, eu acho que está faltando hoje para os supermercados, para as associações que atendem nos supermercados, um posicionamento melhor para que o supermercado consiga, de fato, trazer números melhores, para que eles consigam margear melhores, porque senão a gente vai continuar nessa bolha de paga conta esse mês, não paga conta ao mês que vem, de você pega legislações que não nos ajudam, você pega o sindicato que não nos ajuda, a própria contratação em si. Então, assim, a gente tem muita coisa que está desfavorável para o nosso modelo de negócio. Só que a gente está aceitando, todo mundo está aceitando. Você vai para eventos e tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo super feliz, tá todo mundo tirando foto, como se tivesse tudo muito lindo e maravilhoso. E não tá. Ninguém vai para eventos para discutir o cenário que está acontecendo. Todo mundo vai lá mostrar números bonitos. Mas não é a nossa realidade hoje, não é a realidade da maioria. Porque você pega nos eventos que a gente participa, você pega no Elas, você pega as redes que a gente tem contato, todo mundo está passando por algo que precisa mudar. Só que eu acho que esse posicionamento, ele tá muito difícil. E uma coisa que eu tô fazendo na rede é exatamente isso. Se não for para trazer um resultado para que eu consiga melhorar, então aquela parceria não faz sentido. Entendi. Né? E aí eu tô falando de indústrias. Eles têm que olhar para o supermercado como um parceiro lucrativo. Caso contrário, não adianta a gente seguir aquele modelo de
abarrotar o estoque de mercadoria, de fazer tabloides que não faz sentido, de você jogar a mercadoria abaixo do custo, porque aquele produto, por exemplo, ele traz um fluxo para sua empresa. Gente, não. Né? Tem que ser viável. E hoje, a maioria dos negócios, elas estão sendo negócios inviáveis. Parceria, você pega empresas hoje com parcerias de acordos e sellouts que não paga o que eles estão fazendo, sabe? E eles não fazem conta. E as indústrias continuam trabalhando nesse formato que não é um formato saudável para o varejo. Mas a gente não está se posicionando. E os grandes que ditam boa parte de como o mercado vai funcionar, eles se posicionam menos ainda. Né? Eu acho que o supermercado, e aí você pega as redes médias e grandes, tem que começar a olhar diferente para esses eventos, tem que começar a olhar diferente para as indústrias, tem que começar a olhar diferente para esses atacarejos. Porque se a gente não mudar o formato que a gente está trabalhando hoje, daqui 5 anos você vai ver muitas redes que você, teoricamente, olha como redes consolidadas e não vão mais existir. Essa vulnerabilidade precisa ser mais dita, né? Porque todo mundo vive e fala pouco, né? Sabe uma coisa que eu fico indignada nos eventos? É todo mundo mostrar o seu lado lindo e maravilhoso do negócio. Mas, cara, conta pra mim o que tá dando de errado. Sabe? Porque o feio não vende, sabe? Então, você mostra sempre aquela coisa, o resultado de 2 meses. Eu tenho uma fórmula mágica para você em 2 meses. Isso vende. Mas ninguém coloca o que não tá dando certo. Por exemplo, vamos falar do retail media. Se você não fizer conta, se você não souber qual a estratégia que você vai usar para você trabalhar com parcerias em termos de retail media, você vai pegar o seu dinheiro do marketing e vai canalizar em outro lugar. Você não tinha uma despesa, agora você tem uma despesa. Ninguém fala sobre isso. Entendi. Só estão falando sobre parcerias com indústrias. Ah, mas isso vende, mas você... Cara, um painel desse custa 50, 60 mil reais. Faz conta. Ah, mas eu alugo. Tá bom, mas... Você vai alugar quantos e, de repente, você paga o mesmo valor de painéis que você pagaria no aluguel da sua loja. Entendi. Você consegue arrecadar isso? Você está fazendo conta ou você está indo só pela manada que está todo mundo falando que isso é bom? Entendi. Sabe? Então, eu acho que é isso. É esse contexto de que todo mundo leva você para um caminho que nem sempre aquele caminho vai fazer com que você tenha resultados bons. É um pouco eu vejo um pouco desse... Você falando, me vem na cabeça esse momento perfeito na rede social, transmitindo nos eventos. E que eu acho que, fazendo a reflexão do que você está falando, não é ruim apresentar resultados bons. Mas é que talvez, para você ter feito aquilo, alguma coisa ruim estava acontecendo. Conta essa parte. Qual o caminho que você... essa parte que você estava vivendo? Quais eram os problemas para poder você chegar e falar, eu cheguei e consegui alcançar esse resultado. Mas é que às vezes essa parte aqui do que eu tentei por aqui, só o 4º caminho que deu certo. Sim. E às vezes você está pontuando um case que você teve muito sucesso depois de 10 anos. Sabe assim, olha, tô 10 anos tentando fazer uma coisa e agora eu me consolidei. Sabe? Mas e a história dos 10 anos? Essa história, eu gosto muito disso. Como a gente trabalha com número e como o dinheiro não recebe desaforo, eu acredito que se a gente não entender o contexto, só o final não vale. Porque eu posso chegar lá naquele final muito bem, mas eu posso chegar naquele final toda atropelada, sabe? Capengando. Sei. Você sabe que eu vi um vídeo esses dias de um cara que estava tentando se encontrar do que ele ia fazer. E eu não lembro qual era exatamente o que ele tinha tentado fazer, que não deu certo. Ele ficou por 2 anos tentando e não deu certo. E agora ele estava querendo um outro caminho, ele estava buscando orientação para isso. E aí, no vídeo, a pessoa falou... Isso que não deu certo, talvez sirva... Você pode justamente ajudar as outras pessoas que estão tentando ir por esse caminho a evitar erros, né? Então, você pode ajudar com a sua experiência... Ajudar que as pessoas que queiram ir pelo mesmo caminho, o que precisa fazer diferente. Exato. Ou quais foram os caminhos que você fez que as pessoas precisam prestar atenção, né? Exato. Porque acho que isso talvez ensine muito mais do que só os cases de sucesso, né? É porque quando a gente fala do grande, do médio e do pequeno, é um aprendendo com o outro. Então, se é um aprendendo com o outro, eu preciso mostrar isso. Porque
Senão, a pessoa, ela entende que você chegou aqui, mas ela não entende como. Ela vai tentar do jeito dela. E do jeito dela, às vezes, não é o melhor jeito. E aí, vai ter prejuízo. Algumas vão conseguir chegar, outras não. Então, eu vejo que falta um pouco dessa conexão, assim, do um ajudar o outro. É mais ou menos assim, eu cheguei lá, eles que se virem, sabe? Eu cheguei, eu não vou falar como eu cheguei, mas... E eu acho que é legal a gente pontuar o sucesso que a gente está tendo. Mas eu acho que falta um pouco de transparência no como, no porquê. Porque tem coisas que você está fazendo, às vezes, eu vejo isso acontecendo muito, e não tá te dando um resultado legal. Mas você tá lá mostrando que aquilo é maravilhoso. Entendi. E você influencia muitas pessoas a seguirem isso, só que não é. Cara, pra quê? Por quê? Qual é a intenção? E eu vejo isso acontecendo. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vejo alguém... Por exemplo, inovação, vamos fazer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vamos pôr tal coisa. Não, deixa eu ver. Quando vem... empresas, sistemas, Josi, eu tenho uma solução mágica que vai te ajudar super. Perfeito, instala lá na minha loja. Se for boa, assim, der resultado, eu pago. Não, mas eu tenho um custo de setup, meu amigo. Mas se você tá garantindo que a sua ferramenta é maravilhosa, eu vou ficar 1 ano com ela, eu vou pagar depois que eu tiver certeza que ela é. Mas assim não dá. Então, eu já sei que não é boa. Porque não tem como, tudo é muito mágico e maravilhoso, você entende? Sim. Então, e aí, às vezes, você tá vendendo isso para outro... Só que você sabe que aquilo não te ajudou tanto. Ou você está passando por um processo difícil, né? Aquela ferramenta está te ajudando, mas de repente ela não é tão ideal, mas você está lá vendendo. Enfim, eu tomo muito cuidado com o que eu tô... Hoje eu tomo muito cuidado com o que eu tô ouvindo, justamente porque eu tô numa rede que eu preciso canalizar muito bem o dinheiro dela. Então, eu não posso... O dinheiro tá muito caro, não dá pra errar. Exato. Tá muito curto esse cobertor. O cobertor nunca foi muito comprido, mas tá muito curto, né? Então, precisa tomar cuidado. E pra me convencer de alguma coisa assim, a pessoa... Ela tem que ser muito boa. Agora, e esse olhar de cuidado, de criticidade que você tem, né, de argumentação, você também tem um lado que você comentou sobre testar, você tá trazendo muito a pauta de IA para o negócio, tanto para o seu pessoal, mas para o profissional, né, na empresa. Eu acho que isso também é importante, porque você acabou de dizer que a gente tem muitos eventos. E eu ouvi de um outro varejista que me mandou uma mensagem de: Bruna, eu não consigo aterrissar o que eles falam. Eu entendo que a IA é importante, mas eu queria exemplos de coisas que realmente estão acontecendo na prática. Eu estou usando a IA para isso. Ou eu estou usando uma plataforma que me permitiu isso. Eu preciso de exemplos. E eu falei, realmente, o aterrissar... eu falei, talvez você até utilize, mas você ainda não entendeu que a IA está te ajudando. Mas eu queria que você trouxesse um pouco de como que está sendo isso para você, em qual área, em que momento, de que forma, para as pessoas também poderem entender um pouco dessa parte. A gente começou a introduzir primeiro para os funcionários entenderem o que é. Então, por exemplo, coisas que a gente não fazia e a gente agora já pede para que eles façam isso. Então, você tem ali uma análise de um resultado. E aí, separado por departamento ou por grupos, porque tem departamentos que têm acesso a alguns números, outros não. Outros têm acesso a tudo, outros não. Então, nesse conjunto, a gente começou a ensinar eles como que eles identificam aquele resultado através da IA e as estratégias que aquilo dá. Por exemplo, você pega um gerente de loja, como que foi o seu resultado no mês, você traz lá os últimos meses, pede ali o próprio GPT ou outras, enfim, para que ele faça uma análise daquele resultado para você e para que ele te aponte possíveis estratégias, né? A gente começou primeiro com essas interações, colocando isso com gerentes, depois para os departamentos administrativos, enfim. E aí a gente começou a trazer a IA para ela... E a gente ainda não conseguiu colocar sistema robotizado fazendo pela pessoa, mas a gente conseguiu introduzir a IA para que ela fizesse essas análises que a pessoa faria de forma individual ou manual. Então, consultor ali para poder ajudar, para poder pedir uma opinião. Exato. Então, a gente está usando a IA nesta forma. E a gente tem um parceiro no nosso sistema que ele é muito, assim, ele tem uma escutativa muito boa. E tudo que a gente passa para ele vai atrás para tentar. Então, a gente está tentando otimizar, por exemplo, o departamento comercial
para que a gente consiga, de fato, fazer com que a IA, ela... Lógico, já existem sistemas que vai lá e faz o pedido, que coisa básica, né? Para o comprador não ficar fazendo ali de forma manual. Mas não é só isso. É para que, de fato, essa análise ela venha já formatada no que o comprador faz. Ah, mas não vai ter mais comprador? Vai, porque não substitui. Eu acho que não vai substituir a pessoa. A interação, enfim. Mas eu deixo de ter erros hoje, que a gente acaba tendo, por um raciocínio que naquele momento não foi legal, às vezes por sei lá, o cara não tá num bom dia e aí toma uma decisão errada. E a IA não tem sentimento, então ela consegue fazer uma interação através dos números. É tentar introduzir para essas áreas e tá funcionando muito bem. Você pega, por exemplo, hoje, com a parte de compras, tudo que a gente vai fazer em termos de um produto, a gente já pega com o comprador. A indústria está te trazendo, enfim, uma oportunidade. Não faz você de cabeça ou não vai você achar que aquela oportunidade é boa. De fato, coloca aquilo na IA para que a IA te mostre, olha, você vai ter um resultado assim ou você vai ter um resultado assim. E aí, com essa confirmação, você toma a sua decisão. Ah, eu vou arriscar ou eu não vou arriscar, mas pelo menos você já tem uma análise né? Você não espera aquilo dar errado para você falar, putz, eu apostei. Porque apostar com o dinheiro dos outros é um problema sério. Então, a gente começou a colocar isso para eles, para que essa aposta diminua da parte deles e para que eles consigam fazer isso de forma mais eletiva, sabe? E tá vindo muito bem. Agora, falar de introduzir sistemas que estão fazendo isso pela pessoa, não consegui. Tá, ainda não. Não. Tá bom. Não, mas eu acho que você tá, vamos dizer assim, provocando que eles questionem, que eles, né, que não é um caminho ou uma resposta que seja suficiente. Mas e se acontecer isso? E se chover? Sim. E se for feriado? E se a gente tiver o aniversário do concorrente? Sim. Sei lá, você pode pôr uma série de variáveis que vai somando aquela inteligência para poder vir uma resposta mais assertiva, né? Lá caminhos mais... Você pega na rede, por exemplo, as nossas reuniões gerenciais, os próprios os gerentes, eles fazem a apresentação da loja deles. Então, eles apresentam o resultado, o que deu certo, o que não deu certo. E aí, a gente já introduziu isso para que eles trouxessem essa interação já feita com a IA. E as reuniões melhoraram muito, a análise deles melhoraram muito, a comunicação deles melhoraram muito. E aí, eles conseguem ter uma observação. Por exemplo, às vezes a gente fazia reunião gerencial e o cara falava assim, eu não vendi tanto esse mês porque tá frio, sabe? Tá, mas o seu concorrente vendeu. E aí agora eles começam a ter essas análises no sentido de, olha, esse setor aqui não ficou tão legal, mas aconteceu isso e isso. Realmente eu percebi operacionalmente que a gente falhou aqui, não dei tanta atenção aqui, vou me corrigir. E aí a gente começa a amadurecer e a ter um resultado mais fechado, mais semanalmente. Você não espera o mês todo para você tomar uma decisão, sabe? E eles estão se apoiando muito nisso e eu acho que isso é muito produtivo, principalmente para quem está na base. Perfeito. Acho que é isso. É um caminho, é uma tentativa, tem que se aproximar para entender que bicho que é esse, né? E aí, de repente, quando chegar um sistema que traz, você vai conseguir criticar e falar, não, mas isso aqui faz sentido, isso aqui eu consigo utilizar. Mas precisa testar, precisa aproximar, né? Porque o máximo que você vai fazer tá falando um monte de besteira, não vou considerar ou não, deixa eu entender um pouco mais. Então, eu acho que só essa aproximação, essa abertura com os gerentes da loja, por exemplo, é super rico, abre a mente para várias coisas, né? Eu acho que é um processo de crescimento para todo mundo, assim. Todo mundo está conhecendo o que é IA. E eu acredito que a gente demora um pouco mais de tempo para ter acesso a esses sistemas mais interativos, talvez. Mas a gente consegue usar isso no nosso dia a dia para nos auxiliar. Porque hoje você consegue usar a IA para ser seu assistente pessoal. Para te lembrar de situações, para fazer análise por você, para te passar informações, enfim. Então, se você soubesse utilizar disso, já vai te facilitar muito. Coisas que você faria no manual. Então, hoje... É muita coisa que você analisa hoje. Vai analisar um contrato. É pela IA. Eu não perco mais um dia inteiro lendo contrato. Eu já jogo lá, me traz os principais pontos. Aonde que esse contrato pode me dar problema? Qual é o possível risco?
Cara, ele já traz. Depois eu vou lá ler tudo, mas eu já vou ler entendendo onde que tá os pontos críticos. Eu não preciso mais perder tempo. E a diferença tá muito nessa criticidade da pergunta que você vai fazer. Né? Porque uma coisa olha esse contrato aqui e vê o que você acha. Outra coisa é quais são os riscos. O que você vê diferente naquilo que a gente tem como prática. Sim. Né? O que você vê de diferente de contratos, que algumas cláusulas que você está vendo aqui que não, né, que não fazem sentido para o nosso tipo de negócio. Então, a pergunta que a gente faz é o que vai direcionar o tipo de resposta que a gente vai ter. Exato. Né? Isso muda bastante. Por exemplo, nossa parte de cadastro, muita coisa a gente está melhorando com a IA. A gente joga, a gente pega lá por categoria, joga na IA, conserta para mim as descrições que estão fora do padrão, traz para mim aqueles itens que estão sem a marca. Enfim, e a gente está consertando o cadastro que a pessoa demoraria ali 3 meses no manual para fazer, e a IA está fazendo super rápido. Ah, que legal você trazer esse exemplo. É começar a se utilizar de pequenas coisas que vão facilitando no dia a dia. Uhum. E eu acho que isso para tudo, o RH, o comercial, o administrativo, o financeiro, o cadastro, a operação, dá para você ir introduzindo. Entendi. Bons exemplos. Eu sei, a gente fez o curso de conselheira juntas, foi, para mim, pelo menos pessoalmente, foi um refresh de muitas coisas, aprendizados ou abrir olhares para coisas que talvez a gente não estivesse olhando, né? Mas o tema de governança, o tema de sucessão, ele está cada vez mais em alta. Sim. Mas eu diria que num olhar de que realmente o quanto isso pode fazer a diferença no jogo para algumas empresas. Sim. Né? Não estou falando exatamente de varejo, mas também porque eu não tenho percentuais, não sei se você tem, mas a gente sabe que a maioria das empresas de varejo alimentar são familiares. Mas percentual baixo de quem tem aí uma governança estruturada, né? Então, talvez isso tende a aumentar e precisar e ter uma responsabilidade muito grande de quem vai apoiar nesse processo, sentar na cadeira. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, não só pela sua visão como varejista, mas também por esse olhar de conselheira que você pode tanto apoiar olhando para o negócio atual, mas olhando para o segmento como um todo, né? Então, eu vejo que a gente, nessa parte de conselho e governança, principalmente as empresas familiares, elas têm que evoluir muito. Principalmente o varejo, assim, porque o varejo cresceu lá com o fundador, no piso de loja, ele tomando decisão, agora os filhos. Então, é uma maturação ali de como se comportar e aceitar que pessoas de fora entrem para te ajudar, para você escalonar, enfim. E eu acredito que isso é muito mais voltado para uma questão ainda de confiança, sabe? Do próprio varejista para absorver isso daí. Mas eu vejo que as gerações, elas estão entrando no negócio, e aí falando da própria rede e tudo, e elas precisam ter um direcionamento mais profissional. E esse direcionamento mais profissional, ele não consegue com apenas a base familiar. Não dá. Porque a estrutura familiar, ela se seguiu de uma forma. Os conceitos deles são voltados ali para uma questão de família, de almoço, às vezes, da própria interação. Eu falo sim, eu falo não. Tem aquela conexão de agradar ou de desagradar alguém, enfim. Então, essa base que vem de fora, eu acho que é um olhar importante para o negócio como um todo e para uma direção como um todo. Eu vejo que, quando eu entrei na Rede Plus, por exemplo, foi um divisor muito grande de águas, porque era só família, os mais velhos ainda estavam no negócio, e eu entrei de fora e mulher. Então, só tinha homem, nunca tive contato com eles, entrei de fora e mulher. Só que com um olhar mais profissional, com um olhar mais para número. O que pode dar certo, o que não pode dar certo, onde que eu vou inserir... onde que o dono cabe nesse papel, até onde que, de repente, ele consegue seguir na cadeira ou não, enfim. Só que ele tem que se permitir ouvir. E eu acho que hoje o maior desafio em todas as empresas, principalmente as familiares, é essa permissão do eu ouvir um outro que não é da minha família, e dói também porque, assim, é meu dinheiro. Exato. É o meu negócio. O cara vai decidir se der errado.
Então, assim, por isso que eu falo que é essa base de confiança. De a pessoa que está entrando ali naquela empresa, ela tomar aquele cuidado de... Eu vou mexer com dinheiro que não é meu. Eu vou olhar de forma responsável para aquilo. Se não tiver, eu acredito que essa primeira sinergia entre eu confiar no que você está posicionando, em deixar o ego de lado, porque a gente sabe que isso também acaba atrapalhando muito. Não tá com crachá em cima da mesa e se posicionar como dono da empresa, apesar de não ser, mas você se sentir dono daquilo que você tá fazendo, porque aquela decisão pode ajudar ou atrapalhar muito o negócio, eu acho que é o que faz a total diferença para que as empresas comecem a olhar para essa questão do conselho diferente. E não como uma obrigação só, né? Hoje eu vejo que muitas acabam colocando por uma questão aí de... Eu estou crescendo e eu preciso legislar, né? Por conta da legislação eu sou obrigado a ter. Outras porque entenderam que eu tenho que começar a me organizar. Mas aí, às vezes, acaba trazendo conhecido, acaba trazendo uma pessoa que confia. E aí, de repente, não traz uma pessoa tão especialista no negócio. E aí... Pensa igual a mim, então vai falar o que eu quero ouvir. O conflito, não aceita tanto essa questão do conflito, enfim. Então, eu acredito que é um conjunto de situações que faz a diferença. Mas eu acho que depende muito do cara que está no conselho, se colocar no lugar daquele dono, e entender que muito daquilo que ele vai fazer, vai sugerir, tem que ser com muita responsabilidade, porque o fato do dinheiro não ser meu... me dá um pouco mais de tranquilidade porque eu não tô perdendo. Mas às vezes você tá sacrificando um negócio de outra pessoa, entende? Super importante isso que você tá falando. Eu acho que é muito, muito relevante essa questão da responsabilidade que você tem. Porque o próprio nome diz, você vai lá aconselhar, mas tem um peso muito importante da pessoa te escolher para você estar lá. Então, sua opinião vale muito. Né? Então, talvez quem te contrate nem saiba, mas você tem que ter a responsabilidade de estudar caminhos, de pensar opções, né? De levar isso para a mesa, de que, olha, a gente tem essa possibilidade com esse risco, a gente tem esse caminho com esse esforço, né? Eu acho que o conselho tem que partir daí e não só ficar numa cadeira sentada com a opção de, eu vou te aconselhar aqui, mas vocês tomam a decisão. E porque tá muito difícil, né, Jocy? Então, qualquer opinião, qualquer forma de que isso venha somar nessa decisão, porque pode ser que não dê errado, mas a gente foi juntos. Sim. Né? Eu acho que essa aproximação, essa relação de confiança vai ser cada vez mais importante e vai fazer a diferença naquilo que o conselho pode somar. Sim. Porque a gente está vendo tantos conselheiros chegando e acontecendo e vejo muitos questionamentos de você tem certeza que você tem perfil para ser conselheiro? Porque tem uma responsabilidade muito grande e está surgindo um número muito grande que pode, de fato, comprometer o sucesso, né? A continuidade desses negócios, né? Olha, você olha pelas grandes, você pega o conflito que o GPA tá passando agora, que tá todo mundo acompanhando, por exemplo. Mas eu acredito que, principalmente falando das médias e das pequenas, a responsabilidade ela se torna um pouco maior. Porque a gente tá falando de qualquer erro, de repente, um impacto enorme no fluxo de caixa e um comprometimento enorme ali na continuação da empresa. Então, eu acredito que, sim, tem que ter muita responsabilidade, tomar muito cuidado com isso. E os fundadores, eles acabam tendo, às vezes, essa demora de trazer alguém, talvez por conta disso. Porque você fala aquilo que eu quero ouvir. Às vezes, você quer me agradar. E isso não é o legal para o negócio. Não é o que vai fazer o negócio dar certo ou não dar certo. E na rede, por exemplo, quando a gente se posiciona ao contrário, você desagrada. Em algum momento eu vou desagradar a ponto de, não, ela não quer mais aqui, talvez, não sei. Mas eu acho que é importante você conseguir colocar a sua opinião sem esse medo do... mas eu dependo disso, eu preciso desse conselho, essa remuneração faz a diferença. Porque você está colocando um negócio em risco. E a questão do perfil, realmente... Nem todo executivo está pronto para ser um conselheiro, né? E eu também não sei
o quanto que essa pessoa que tá buscando essa maturação, ela tem que percorrer ali até ela realmente estar pronta. Mas, às vezes, você com um pouco tempo de executivo, você tem aquele perfil de análise, aquele perfil de entender um contexto como um todo. Então, às vezes, você sim está preparado para estar ali naquela mesa, para estar tocando junto com a pessoa. Mas eu entendo que a nossa responsabilidade de como que a gente entende o negócio da pessoa e analisa o negócio da pessoa é o que faz a total diferença. Eu vejo hoje muitos conselheiros participando de reuniões no dia daquela reunião. Ele está lá em 6 conselhos. Às vezes ele tem mais uma empresa, tem um escritório. Você acha que esse cara está olhando seu número? Sabe? Uhum. É um ponto para você se perguntar. Uhum. O cara tá em 6, tem a empresa dele, tá fazendo outra coisa. Será que ele tá tendo aquele tempo ali para olhar pro seu negócio? Enfim, eu acho que são pontos de vistas e situações que devem ser, principalmente para o fundador, para aquela pequena e média empresa, colocado na mesa e ser considerado. E eu arrisco dizer que eu acho que precisam ter conversas e acordos, assim como você trouxe o exemplo da IA, de testar, de dar um primeiro passo. Então, traz uma pessoa, fala, vamos tentar, quero te conhecer. Sim. Né? Porque uma coisa é o que eu conheço da Josi, outra coisa é eu trazer a Josi pro meu negócio. Deixa eu ver se a gente vai ter match. Sim. Vamos fazer esse combinado, né? Porque às vezes eu também vou entrar num conselho que às vezes a empresa... Não tem sinergia, Não né? tem sinergia. Então, permitir esse primeiro passo de que, olha, vamos construir juntos, eu não sei, se permitir, eu acho que é muito genuíno de ambas as partes, porque traz uma segurança pro conselho de que ele tá apostando em mim, então eu vou me dedicar para fazer que aquilo dê certo. Sim. Né? E por outro lado, o fundador ou a fundadora também vai se sentir confortável de dizer, acho que a gente não tá se entendendo, acho que a gente não tá no mesmo caminho. Então, eu acho que precisa dar esses primeiros passos e você precisa entender como fazer isso no seu negócio, né? Como faz sentido para você. Acho que dos dois lados. Você entrar numa empresa que, de repente, você não é que você não concorda, mas você não tá com sinergia com ela, você continuar um erro? Como você tá num negócio que os fundadores ou os donos, enfim, os empresários também não estão em sinergia com você e continuar e te deixar ali naquele negócio. Tem que ter eu acho que uma parceria e uma liberdade de você poder ouvir e poder falar. E aquilo tem que ser algo que faça a diferença para uma tomada de decisão. Se eu não quero te escutar, não faz sentido você estar na minha mesa. Só por número, sabe? Uhum. Então, eu acho que tanto os empresários que têm o conselho, tem que fazer sentido para eles, aquelas pessoas que estão ali. E ele tem que entender que, mesmo que ela não concorde comigo, faz sentido o que está sendo pontuado. E, da mesma forma, o cara que está lá. Ele não aceita a minha opinião, ele não aceita as minhas colocações. Não faz sentido eu estar nessa cadeira, sabe? Então, eu acho que é isso. Perfeito. Acho que uma coisa que eu queria que você comentasse é sobre a sua experiência, a sua vivência como mãe do Rafa, como executiva. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é na sua vida. Eu sei que vocês têm toda mãe tem uma conexão muito forte com o filho, mas como ele é filho único, vocês têm a sua vida atribulada aí, então... eu queria muito que você contasse esse momento de como você foi mãe, o que mudou na sua vida, o que você percebe na Josi antes e depois. Queria que você contasse um pouco dessa passagem. Eu engravidei, eu tinha 24 anos. Eu trabalhava 28, na verdade. Eu trabalhava como compradora. E aí eu decidi eu falei, quero engravidar num mês. A gente já vinha conversando sobre isso. E eu parei de tomar remédio, no mês seguinte eu estava grávida. E assim, eu sempre tive a minha mãe, né? E a minha sogra. Então, o Rafa veio, elas me ajudaram bastante ali a conciliar o trabalho, porque eu não parei de trabalhar. Eu fiquei os 4 meses e já voltei. Então, a minha mãe morava na Zona Leste, eu já morava na Zona Norte. A minha sogra me ajudava. Eu tinha minha cunhada, que ficava com o Rafa quando ele era pequenininho também, enquanto eu ia trabalhar, tudo. Eu acho que o nosso olhar como mãe, ele muda muito no sentido de você se sente mais conectada com as coisas, parece que
o seu feeling, a sua conexão com tudo fica muito diferente. Mas o sentimento de mãe, de você ter alguém que depende de você, é algo tão profundo que tudo, a partir do momento em que eu tive o Rafael, mais nada de decisão foi por mim. Então, tanto no trabalho, quanto o quanto que eu ia ganhar, o que eu ia fazer, sempre foi olhando para ele, como que eu manteria o futuro dele ali, que acho que é a maior preocupação, acho que de todos os pais, né? Mas eu ficava muito preocupada de como que ele ia crescer, que futuro que eu daria para ele. Eu tive uma infância difícil, então... aquela coisa de... E se acontecer comigo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu sempre tive muita preocupação em relação a isso. Eu perdi muita fasezinha do Rafa, escola, assim... acho que pela minha posição, pelo cargo... Às vezes, eu não conseguia acompanhar algumas coisas. A minha irmã que fazia esse papel, muitas das vezes. Sempre que possível, eu estava junto, mas às vezes eu não conseguia. Então, assim... Ao mesmo tempo que foi... Acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Também foi a minha maior culpa. Porque você não consegue estar ali, sabe? O tempo inteiro. E engraçado que ontem ele foi sair com uns amigos. Foi a primeira vez que ele foi sair com uns amigos. E a gente estava lá no evento. E eu falei pra minha irmã... Vai lá pra escola. Vê que se vai algum pai acompanhar. Se não for acompanhar, você não deixa ele sair. Ah, vai o pai do fulano de tal. Eu falei, tá bom. Aí, depois, para buscar, eu falei, me manda a sua localização. Então, assim, é aquela coisa da preocupação o tempo inteiro, sabe? De você estar trabalhando, porque você não consegue estar presente, mas, de alguma forma, você tá ali. Primeira vez que ele foi cozinhar, Rafa, me manda um vídeo. Aí, ele vai lá fazer o vídeo comigo. Mãe, como que eu faço aqui na frigideira? Entendeu? Ou como que eu uso air fry? Enfim, e aí eu falo, filma, deixa eu ver se você desligou o gás. Se você desligou o fogão. E eu tô lá trabalhando e tô fazendo um call com ele nesse Porque sentido. Porque enquanto ela tá trabalhando, ele tá em casa, né? E ele já tem... O Rafa tá com quantos anos? 13 anos. Então, ele já, vamos dizer assim, já é grande. Já. Mas não o suficiente para poder fazer algumas coisas. Não, pra me deixar tranquila. Então, é como faz esse meio do caminho aí eu acontecer. paro. Eu não consigo parar em reunião, mas onde eu tô, se ele me liga, eu paro, eu atendo. Mãe, eu quero fazer tal coisa aqui na cozinha. Eu deixo... ele deixa o celular ligado lá e eu vou ensinando como que ele vai fazendo. Às vezes eu tô lá trabalhando, tô fazendo isso. Mas eu acho que a gente floresce muito como mãe e a gente começa a ter um pouco mais de... Eu não vou nem falar que é paciência, porque eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, mas a gente começa a entender que a vida não é... Ela não pode seguir naquele ritmo tão acelerado, sabe? Você tem que ter os momentos de pausa, você tem que se dedicar mais a algumas coisas. Tem horas que você quer fazer algo e aquilo não vai deixar e você vai ter que entender, porque o filho é a prioridade. Já perdi eventos ou reuniões que eu tive que levar no médico. Enfim, então eu acho que é você encaixar a rotina de mãe dentro da rotina que você tem ali, né? No caso de executiva. Que não é tão simples. Agora, eu vou falar isso pra você de acho que uns 2 anos pra cá, que esse movimento começou a crescer muito das mulheres, da mãe, de ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de liberdade. Isso tá ganhando um pouquinho mais de espaço. Tá. Mas até então, a gente se sentia obrigado a não estar fazendo isso, porque o homem não faz. Era o homem invisível, você tinha que fazer e tinha que dar conta. O homem está presente o tempo inteiro, ele não tem essa preocupação. Então, imagina você não participar de uma reunião porque você tem que estar com seu filho, né? Então, seria uma desvantagem. O cenário hoje, ele vem mudando, então as pessoas estão sendo mais flexíveis com essa situação dessa necessidade da mulher com o filho. Então, isso ajudou bastante, está ajudando. Acho que isso vem num movimento que tem que crescer. Mas não é fácil essa conciliação, porque a gente tem que estar dedicada a um negócio muito. E o Rafael, ele fala assim pra mim, mãe, por que as mães dos meus amigos têm 30 dias de férias e você não fica comigo? Porque eu não pego, 5 dias, né? Eu dedico pra ele, às vezes, 4, 5 dias num ano da gente ficar junto mesmo. E ele cobra. Mas por que a mãe do meu amigo fica e você não fica? Sabe? Esse tipo de coisa. Isso machuca um pouquinho, porque eu sei que eu tô perdendo um pouco daquilo, daquela infância que depois eu não vou recuperar mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu abrir mão do meu profissional, quando ele tiver maior,
ele vai viver a vida dele, as coisas dele, e eu não vou ter amadurecido isso. Então, essa conciliação é uma conciliação culposa. Muito tênue essa linha, muito. E eu me culpo bastante, porque eu sou separada, então o pai fica com ele, apesar da gente se dar super bem, a cada 15 dias. É aquele contato menor. Então, a obrigação tá 100% comigo de estar presente. E aí, você tem que conciliar com a sua rotina, que não é uma rotina simples. A gente sai de casa 6h20 da manhã, eu deixo ele na escola e chego no escritório 7 horas, 7h10. Chego em casa, às vezes, 7h30, 8 horas. Então, é uma rotina... O dia é dinâmico. Você sabe que, boa parte das pessoas que passam aqui são varejistas, homens e mulheres. O varejo tem uma demanda, uma necessidade que é muito difícil de explicar, né? E ao mesmo tempo que é muito bom você estar lá, você querer fazer, você estar, tem uma rotina diferente de outros. Não estou dizendo que as outras empresas não sejam difíceis, não demandam, não é sobre isso. Mas é que é muito nervoso esse dia, e aí você não consegue ficar 30 dias fora. Quer dizer, não é que você não consegue, é parte do jogo. Né? Então, é diferente. O que você tá falando aqui é muito comum de eu escutar e muito desafiador, porque esse lado de culpa, as mães trazem muito mais do que os pais, né? Apesar de terem homens varejistas que passaram por aqui, essa culpa é natural da gente. Então, eu acho que... isso é importante você falar, porque muitas mulheres estão assistindo e devem viver isso. E é isso, é como eu trabalho hoje pensando no futuro, mas vou vivendo esse dia a dia para poder dar atenção, né? Como você resume o Rafa na sua vida? Ele é tudo. Acho que o Rafael ele veio num momento muito importante. Depois eu perdi minha mãe, enfim, ele ocupou um espaço que eu acho que toda mulher, lógico, né, respeitando a opinião de cada uma, mas que toda mulher tinha que sentir essa coisa do ser a mãe. Eu acho que o único ser no mundo que a gente daria a nossa própria vida, acho não, o único ser que a gente daria a nossa vida para que ele não tivesse que passar por nada é um filho. Então, se ele for ficar doente, eu prefiro eu ficar doente. Se tiver alguma coisa, eu prefiro que seja comigo. É uma doação que você faz para o seu filho que você não faria para nenhuma outra pessoa no mundo, por mais próxima que você seja. Então, eu acho que a única conexão verdadeira que um ser humano tem é com o filho. Entendi. Sabe? Aquele laço de... Eu deixaria tudo, eu deixaria de fazer tudo. Se ele estiver precisando de mim, é para ele. Então, eu acho que é o único ponto na vida de uma pessoa que você pode falar assim, verdadeiramente eu estou ali por ele. Boa, verdade. E você tem planos para Josi no futuro? Como você olha esse futuro? Esse futuro é longe? Esse futuro é curto? Como que você se planeja? Você é uma pessoa muito planejada. Mas como que você olha para você? O que você espera para o futuro? Olha, falando... de parte pessoal, por exemplo, eu venho caminhando para buscar um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu tô olhando para daqui 10 anos. Então, comprei uma casa agora, né, no interior de São Paulo. Tô passando os finais de semana. Tô buscando essa conexão mais tranquila da minha parte de vida, que até hoje não foi assim, sempre muito acelerada. E profissionalmente falando, eu acredito que toda pessoa tem uma ascensão e depois ela tem um nível ali onde ela tem que decidir. Eu continuo, eu paro e eu não quero parar. Mas eu sei que a nossa energia também, ela muda. Então, eu tô olhando para os meus próximos 10 anos, que é esse olhar mais para o conselho, que é esse olhar mais de ajudar outras empresas, e a própria empresa que eu tô, mas não sei se na cadeira de executiva, porque isso exige muita energia, né? E eu acredito que essa energia, ao longo do tempo, você perde um pouquinho dela. Mas a minha intenção é esses próximos 10 anos ainda, tá nessa base de execução, tá como executiva nas empresas, olhando para um negócio como um todo, e a partir dali
voltar para um conselho, que é o que eu tô me preparando agora. E já, né, fazendo parte de comitês, que eu já comecei, parte de conselho que eu já iniciei, mas crescer um pouco mais por esse lado. Muito bom, muito bom. Jussi, eu sempre faço uma pergunta para quem vem para cá participar, que é: se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer, para você reencontrar, para você falar algo, quem que você escolheria e por quê? Olha, tem duas situações, profissional e pessoalmente, né? Eu acho que profissionalmente, talvez Ayrton Senna, eu me espelho muito nas coisas, no contexto dele, no comportamento dele, e como ele se entregava para as coisas que ele fazia. Então, a obstinação que ele tinha pelo resultado, pelo foco, eu admiro demais. Seria uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido e de ter recebido uma frase: olha, é por aqui, você tá num caminho, você não tá, sabe? Eu acho que de todos... Faz muito sentido. Ele... Pra mim, assim, não, pelo jeito dele. Total. E eu vejo muito de você, dessa obstinação, dessa persistência, muito parecido com o que ele tinha na vida dele profissional. Eu acho ele, assim, como pessoa e profissional, eu gosto muito desse jeito dele. E realmente eu me identifico muito com isso. E pessoal, talvez alguns porquês com o meu pai, talvez seria isso, né? Não conheci... Não tá mais vivo, mas talvez alguns porquês. Acho que seria isso. Perfeito, perfeito. Eu queria te agradecer. Eu acho que, como eu disse no início, eu acho que você é uma pessoa muito inspiradora, uma pessoa muito determinada. Uma pessoa de um pensamento crítico que soma muito quem está ao redor. Então, eu queria te agradecer pelas suas provocações comigo, pela sua abertura, porque eu me senti muito bem acolhida, mas também muito provocada, assim. Então, eu saio melhor quando eu tô com você. Ai, nossa, isso foi um elogio enorme. Imagina. Eu que agradeço. E de estar aqui também, de dedicar seu tempo. Eu sei que a vida no varejo é desafiador. Tem o Rafa também concorrendo com o tempo. Então, muito obrigada pelos seus aprendizados que você trouxe aqui. Pela sua vulnerabilidade de contar um pouco sobre você, sobre os seus desafios. Eu tô muito feliz e eu tenho certeza que quem assistiu também vai gostar muito de conhecer um pouco mais sobre você. Eu que agradeço, Bruno, uma honra estar aqui. Eu gostei muito quando você fez o convite. Aliás, esses últimos 2 anos, assim, tem acontecido muitas coisas boas na minha vida. Eu tenho conhecido pessoas que tá transformando muito o meu contexto, o meu caminho, você, o Elas, a Van, enfim, coisas que vêm acontecendo que tá trazendo toda uma oportunidade de conhecer pessoas, de melhorar como pessoa e também como profissional. Isso faz tanta diferença na nossa vida, sabe? As pessoas que a gente vai conhecendo pelo caminho. Eu falo que conhecer pessoas é um propósito. Ou é uma lição que você tem que ter, ou é alguém que vai seguir ali, sabe? E eu vejo isso muito, muito forte. Eu acho que a gente criou uma conexão tão bonita. E o mais importante é que sem interesses, sabe? Eu olho muito para as pessoas em relação a isso. Quais são as pessoas de interesses, que faz parte do contexto, e quais não, que faz parte ali da vida, né? E você hoje tá nesse lugarzinho aqui. Nossa, que... Obrigada. Não estava esperando. Obrigada pela mensagem, pela confiança. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Acho que a gente fica um pouco emocionada e feliz quando a gente tem pessoas como a Jussi aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois mandem aí feedbacks do que acharam. Compartilhem com os amigos, que eu tenho certeza que vai ser uma história que vai inspirar muita gente. Então, obrigada e até a próxima. Obrigada, Bruna.